Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Em nome da Azure, eu quero agradecer aí a participação e o tempo de vocês. Eu sou Alexandre Degani Cantoni, atuo aqui no marketing, nas operações de marketing da Azure, e eu serei o seu moderador nessa live de hoje. Hoje a gente vai ter uma conversa bastante objetiva sobre a experiência do cliente e processos bem estruturados. Antes de iniciarmos, me permita dar algumas dicas que ajudarão você a aproveitar ao máximo esse evento. O evento será gravado e você poderá compartilhar nas suas redes sociais e eu convido você a participar com perguntas e comentários aqui no chat. Hoje nós temos a satisfação de contar com o Leandro Zerbinati, Sérgio Júnior e Eric Matsu em uma conversa, como eu disse, bastante objetiva sobre processos de negócios e como os processos ou o gerenciamento de processos contribuem para a experiência do cliente, que hoje tanto se fala. Leandro Zerbinati, fazendo uma breve apresentação, ele é um transformador organizacional. Também é doutor em Engenharia de Sistemas Eletrônicos pela USP, com foco em inteligência artificial e pesquisas na área da saúde. Na Azure, Leandro Zerbinati atua como Head of Academy. Sérgio Júnior também participa com a gente. Ele é desenvolvedor de relações e ele também é graduado em Sistemas da Informação e certificado como Scrum Master pela reconhecida Scrum Alliance. Na Azure, Sérgio Júnior, o nosso Juninho, ele atua como Senior Business Consultant, com mais de 20 anos de experiência aí em empresas gigantes e muito grandes, trabalhando com a parte de gerenciamento de processos. A gente vai contar também com o Eric Matsu, que é graduado em administração com habilitação em marketing, formado no MBA e concluiu seu curso de extensão no MIT em inovação. Na Azure, o Eric atua como um executivo de novos negócios. Bom, primeiro de tudo, novamente, aí, obrigado pelo tempo de tudo, obrigado pela participação, Zerbinati, Júnior e Eric. O Eric eu não tinha visto, mas eu acredito que ele ainda não está com a gente, afinal de contas, a experiência do cliente em primeiro lugar. E ele estava até poucos minutos atrás atendendo aí um dos maiores bancos, provavelmente o maior da Suíça e um dos maiores do mundo, um banco aí que fez uma redução de custos de 800 milhões de dólares em 2016. Então a gente imagina que é um banco que gosta bastante de redução de custo e de eficiência. E é um banco que está aí, enfim, o Eric está fazendo esse atendimento há poucos minutos aqui de eu falando com vocês. Zerbinati, se você me permite, então, iniciar com você, só para a gente começar esse nosso bate-papo aí hoje um pouco mais, vamos dizer, um pouco mais tranquilo, apesar de objetivo, eu gostaria de te perguntar como que a automação de processos influencia a experiência do cliente nas organizações. Bem, muito obrigado. Estão me ouvindo bem? Perfeito. Ótimo, que bom. Vi uma das nossas ouvintes aí falando que estava com um probleminha de áudio, mas parece então que estamos ouvindo bem. Primeiramente, muito obrigado pela honra de participar aí com vocês. Obrigado por ter vindo até nós a esse momento. Nós estamos hoje num momento mais descontraído, quem nos acompanha, justamente porque a gente vai falar dessa importância da automação de processos no atendimento do cliente e a gente vai fazer uma analogiazinha legal no meio da brincadeira aqui, tá? Respondendo a sua pergunta, Ale, começando a responder a sua pergunta, porque tem várias vertentes essa questão, mas eu vou colocar um momento que a gente já está vivendo essa semana. Nós estamos na semana da Black Friday, nós estamos na semana da Black Week, né? E imagine o seguinte aspecto quanto à experiência do cliente. Propomos uma campanha de marketing, fazemos todas as ações de inteligência de marketing, quais os produtos que vão ser lançados ao mercado, quais aqueles que vão ser rebaixados, aquele preço matador para o cliente vir até a nossa organização, aqueles outros que ele vem em conjunto, uma vez que ele compra esta opção de compra. E aí lançamos, e na sexta-feira é o dia de nós lançarmos, e lançamos os produtos, e aí não acontece, ou o site sai do ar, aí a experiência já acaba por ali. Mas isso é infraestrutura tecnológica. Vamos aí para um outro cenário para a gente chegar a processos. Vamos lá, temos uma casca digital
fazemos tudo. Imagine que a organização tem ali um website, um e-commerce que ele consegue fazer essa compra e ele executa essa compra. Quando você executa a compra, qual é a segunda parte depois daquela emoção da compra? Quando eu vou receber? E aí você já vai monitorar quando você vai receber aquilo. Imagine a empresa que tá oferecendo esse serviço, essa compra. Uma vez que o usuário compra... Olha o Eric chegando aí. Salve, Eric. Tudo bem? Bem-vindo. Aí quando o cliente, então, recebe... recebe não. O fornecedor recebe esse pedido, eu preciso separar o pedido, a casa está toda desorganizada. E aí vai demorar muito para receber isso, você não sabe o controle de onde que está aquele produto no estoque, você não sabe quanto tempo ele vai demorar para entregar, e você superestima, e aí vai chegar atrasado, e os processos internos não estão adequados, não é só uma casca digital que a gente chama, não é só um verniz digital que precisa ter para a gente ter uma experiência mais completa do cliente. É preciso fazer a automação dos processos internos, é preciso automatizar o back-office. Isso é um exemplo, neste momento de Black Friday que estamos vivendo, que impacta muito a experiência do cliente. Se você não tiver sua casa organizada, se você não tiver a sua cozinha organizada para oferecer para os seus clientes o melhor serviço. Eu acho que isso é uma das perspectivas, não é? Sem Se quiser dúvida complementar, nenhuma. Juninho, fique à vontade. Não, você falando justamente desse caso, né, da experiência do cliente, principalmente quando você realiza a compra e aí vem aquela expectativa de receber, me remeteu a um caso que a gente sempre fala aqui dentro da Zuri, que é de uma grande construtora, que inclusive eu acho que a experiência ela é maximizada porque era uma aquisição de um apartamento. Então, se você compra um tênis, um boné, você já fica nessa ansiedade. Você imagina que quando o investimento é maior e a importância daquele bem é multiplicada tantas vezes dentro da tua vida, né, do contexto. E essa grande construtora, ela justamente tratava esse momento. Né? Então, a partir do momento que ele assinava o contrato, existem aí, dependendo do empreendimento, 1 ano, 2 anos, para você começar a ver de fato aquele sonho. Né? Porque quando você compra na planta, você está acompanhando realmente um sonho. Então, o case era justamente isso. Ele ia tratando a cada mês. Então, num determinado mês você recebia o teu contrato, a tua vez do contrato. No segundo mês você recebia um chaveiro que você poderia guardá-lo para quando você recebesse as chaves, você poderia utilizar o próprio chaveiro para guardar. Depois de um tempo você recebia literalmente um capacete para poder visitar a obra, porque aquele momento que você fazia a visitação dos primeiros apartamentos estava acontecendo. Então, isso, né, é a tratativa da experiência, mas a experiência não pode ser o contrário, né? Então, o processo ele tem que estar muito bem orquestrado para que você consiga entregar isso de forma adequada, correta, sem fazer uma distribuição. Imagina você enviando esse monte de produto para a casa errada, então a quantidade de custo que você tem envolvido, né, de despachar e descobrir que não é mais o endereço correto, aí isso volta, alguns se perdem. Então, quando você não tem processo, a gente sabe que o que a gente encontra por aí é justamente isso. Você tem um custo elevado para você conseguir tratar a experiência. Às vezes o custo é elevado e você não consegue ter a melhor experiência. Ao invés de você ter um impacto positivo, acaba gerando um impacto negativo. Você gera 2 problemas para você resolver. Você ainda tem o problema da expectativa e agora tem alguém reclamando que sabe que não recebeu um determinado brinde que o vizinho recebeu e ele não. Aí você acaba aumentando o teu problema e não atendendo a expectativa. Né? Então, isso é o que a gente prega, isso que a gente vivencia aqui, que é cuidar muito bem desse processo para que ele realmente te ajude e não te atrapalhe. A gente Muito fala legal. aqui de algumas analogias, né? Em analogias e em exercícios práticos, assim, exemplos práticos, porque todas as empresas têm processos, porque o processo é a forma da empresa agregar valor e entregar para o seu cliente o valor que ela faz. Então, quando recebe um pedido,
existe alguém que vai ler esse pedido, que vai distribuir dentro da empresa esse pedido, essas pessoas que vão receber isso ou vão orçar, por exemplo, para dar um valor e depois passa para um outro setor que é a de produção, né? Depois que passar essas fases, aí a área de produção, se for maquinário, se for hardware, se for físico, vai ter que construir, se for software intangível, vai ter que desenvolver, se for automação de processos, vai ter que colocar aquilo na esteira, mas são pessoas que vão desenvolvendo isso até o final você implantar e deixar o cliente satisfeito. Se esses processos internos não estiverem bem trabalhados, a experiência do cliente no Customer Success, quando você olha, sabe, todo o ponto de contato do cliente, ele vai ser quebrado. Então, primeiro, ele precisa estar bem orquestrado. E você colocando automação, ainda ajudando a responder essa sua pergunta, Lê, você colocando automação nessa linha, você consegue acelerar o processo, você consegue ter mais gestão dentro desse processo. Você tira as pessoas de atividades cotidianas, rotineiras e repetitivas para que ela possa ter uma visão melhor do local. E aí, do local de trabalho, da análise, os dados vão emergir desse processo, ele pode identificar gargalos, problemas de atendimento do cliente, que isso sim dá um problema, na experiência do cliente, então ele foca nos tempos de entrega ou no acolhimento, porque às vezes não é só velocidade, é um acolhimento, é aquele, hoje estamos em distanciamento social, mas aquele abraço no cliente, né, aquele mimo, então começa a se preocupar com algumas coisas que deixam essa esteira automatizada acontecer. E a brincadeira, aí eu puxaria o Eric, que agora está com a gente, né, Eric, para dos motivos que a gente está aqui neste cenário que coloquei aqui para vocês, é essa analogia da cozinha. E aí eu chamo para você, Eric, o Ale questionou, né, o quanto a automação de processos influencia na experiência do cliente. Gostaria que você fizesse essa analogia da automação de processos, experiência do cliente, a cozinha e tudo isso daí. Fácil. Primeiro, obrigado aí, galera. Desculpa, aqui eu fui tentar fazer um fundo legal lá, mas conexão, mais o cachorro do vizinho não vai deixar. Então, desculpa aí, pessoal, tive que voltar no escritório aqui. Vou explicar, né? Primeiro, de onde surgiu esse tema, porque eu acho que esse é o nosso cerne aqui, a nossa discussão, que é a experiência. Cara, isso foi, na verdade, de duas experiências que eu tive. Na verdade, uma experiência que eu tive e outra que eu vi, né? Que repercutiu bastante aí na mídia. Porra! Vai começar o churrasco, tá certo. Eu deixei as coisas lá, se eu não consigo fazer, porque eu não falo do cachorro e da conexão, você não tava lá fazendo também, né? Eu falei para você falar porque eu preciso trabalhar um pouquinho, entendeu? Tá bom, então vai, põe aí o seu desperdício, essa carne. Os processos na cozinha do Leandro estão muito mais maduros que os nossos aqui, hein? É verdade. É verdade. A maturidade dele é muito maior. Mas vamos lá, voltando ao assunto. Por que eu puxei, fiz essa conexão, essa analogia? Principalmente por conta de algo de um artigo que eu vi, que é o seguinte: todo ano a gente tem o Oscar, né? E que é um dos maiores eventos, assim, os mais importantes, pelo menos na indústria cinematográfica, que acontecem no mundo, que repercute no mundo inteiro. Né? Todo mundo quer saber o melhor filme estrangeiro, o melhor ator e por aí vai. Só que todo ano é o mesmo chefe há anos que vem preparando as refeições de quem está lá presente no Oscar. Então, qual foram as reportagens que eu vi em relação a isso? Que é, como é que um chefe que monta, que planeja os pratos, consegue atender aquele mundaréu de gente que está lá no Oscar? E a gente está falando de diversos atores que estão ali, né? Diversas pessoas importantes nessa indústria. E tudo tem que sair dentro dos conformes. Os pratos têm que sair muito bem preparados, muito bem apresentados, uniformes, padronizados ali. E para que isso aconteça,
Imagina um exército que está na cozinha e que tem que ser bem coordenado para que isso aconteça na ponta. E não é só do Oscar, isso pode ser falando de qualquer restaurante. Você tem um monte de gente ali no salão, esperando ser bem atendido, esperando receber um prato, que muitas vezes ele viu a foto, ele viu a descrição, e ele está com uma expectativa de ser bem atendido, de você olhar para o prato e falar, cara, nossa, que legal, é isso que eu esperava. Que a gente sabe, né? A gente acaba comendo com os olhos primeiro, né? Então, para que esse chefe, se não me engano ele chama o Wolfgang, esqueci o nome dele, mas enfim, como que um cara desse consegue coordenar um serviço desse? Que é prestar uma experiência para quem está lá nas mesas num evento como o Oscar, para eles serem bem atendidos. No mínimo, as pessoas que estão ali, elas estão esperando ser bem atendidas, muito bem atendidas. Né? São pessoas que frequentam os melhores restaurantes do mundo. Então, pensando em quantos chefes tem na cozinha, quantos ajudantes, como que você coordena tudo isso? Tudo ali tem que ser muito bem estruturado, planejado. Ou seja, tudo ali, no bottom line, está se resumindo a ter processos bem definidos, bem estruturados, otimizados. E além dos processos, você tem tarefas, que muitas coisas ali são repetitivas, que fazem parte de um processo, ou vários processos. Então, para que você tenha uma experiência, para que todo mundo que vai no Oscar tenha uma experiência fantástica com relação a essa refeição, ou várias refeições, são vários pratos, você tem sobremesa. Cara, esses processos têm que ser muito bem definidos, muito bem preparados de alguma forma. Essa é a experiência que eu digo. A gente foca muito em experiência, né, Érica? A experiência que é o final, né? E aí, quando você fala do processo, você logo pensa na cozinha, né? Olha, o batalhão de gente, a pessoa tem que fazer o prato. Só que tem um lance, né? Que é o início de tudo, né? Que é como é que foram levantados os pedidos, né? Não adianta você ter um processo de fabricação muito bem definido se o formato de você gerar os pedidos, ou seja, quais são os pratos que vão ser servidos, para quem serão servidos, isso vai... Então, assim, os processos cada vez tem uma interdependência maior, e se uma perna ou um processo dessa grande cadeia de valor ele deixa de funcionar ou ele falha, ele compromete, dependendo, obviamente, quanto se essa falha for mais no início da cadeia, o problema que é gerado na experiência ele é gigantesco. Então, assim, eu tenho uma analogia dessa experiência que é servir as refeições do Oscar. Isso pode ser aplicado para qualquer empresa, onde você tem uma entrega de experiência de produto e serviço para o cliente na ponta, seja um B2B, B2C, e você tem a cozinha que é atrás, você tem tudo um back-office, tem tudo uma estrutura de formada por áreas, por equipes, por colaboradores, que estão sendo orquestrados de alguma forma, tanto eles quanto os processos em que eles estão envolvidos, as tarefas que eles têm que desempenhar, para entregar esse produto e serviço com a melhor experiência possível. Então, tem um outro ponto que eu gostaria também de tocar, falando em processos, esse lance dessa analogia da cozinha. Já vai estar fazendo uns barulhinhos aqui, já devem estar escutando. É o seguinte, a qualidade de uma comida em algum restaurante, ela tem muito a ver com a repetição do sabor para que você tenha a lembrança do gosto daquela vez que você comeu e você quer voltar, a hora que você voltar, você quer sentir exatamente o mesmo gosto. Então, a receita tem que ser mantida, a experiência inteira tem que ser mantida. E isso não tem como fazer se não for por processos. E aí, fazemos analogia em restaurantes, mas aplica-se a todas as organizações. Quem lembra do CMM, CMMI, o primeiro nível, nível 2 de repetível, os processos têm que ser repetíveis para que você ganhe maturidade para começar a entender as suas capacidades. Um restaurante também é assim, porque ele precisa ter um processo repetível para que ele entenda qual é o momento que eu tenho que colocar a linguiça.
Qual é o momento que eu tenho que colocar a carne? Qual é o tempero que vai? E imagine isso nos restaurantes tradicionais, mais tradicionais, que o pedido era na mão, onde você não entendia, o garçom não entendia a letra o mestre não entendia a letra do garçom. Hoje tudo é digital para que os pedidos se multiplicam e vão para todas as áreas e diferentes áreas recebem aquela anotação e volta para a mesa do cliente, e a hora de fechar a conta é um clique, ou seja, essa automação antes era tudo feito na mão, era tudo feito mais lento, e hoje a gente não pode fazer isso dentro das empresas. Precisa ser mais rápido, precisa ser mais ágil, mas é preciso manter os processos como base organizacional para que eu consiga repetir e atingir excelência. Senão eu não consigo atingir a excelência de um Oscar se cada vez que chega uma coisa... Eu lembro de um vídeo, não sei se vocês viram na internet, que tem 3 ou 4 jogadores de futebol master e 30 crianças. E os caras vão tocando bola e tem 30 crianças correndo atrás porque eles não sabem o que fazer. Então, ou seja, é isso, é você saber o que fazer, ter domínio daquilo que você faz. Exatamente, Leonardo. E aí, é maluco porque você consegue fazer várias analogias aqui, você consegue fazer vários tipos de aplicações para isso. Vou fazer uma pergunta, McDonald's, vou consultar o nome aqui, independente de ser patrocinado por eles ou não. O McDonald's, se você come um sanduíche numa McDonald's em algum lugar, você já tem na cabeça como que é aquele sanduíche. Se esse processo de fazer o sanduíche não é o mesmo em outro lugar, por exemplo, se o tomate foi cortado de uma espessura diferente, o alface, isso para qualquer coisa você vai saber, não está igual, não é o mesmo sanduíche, então uma coisa está diferente. Aí está a padronização dos processos e a melhoria desses processos, para que todo mundo possa fazer igual. Só que aí tem um ponto também, né? Dentro das empresas e até mesmo dentro dos restaurantes, serviços, produtos, então eu vou fazer uma analogia, desculpa. Você tem um processo padrão e você também tem desvios nesses processos. O Júnior está aqui sabe muito bem, dentro dos projetos todos que ele participa, no Terminal também. Você tem desvios nos processos, você tem que se adaptar aos processos muitas vezes. Para isso você tem que estar preparado. Eu sempre falo no mapeamento, a gente sempre fala no mapeamento de processo, que na verdade, tão importante quanto mapear o caminho feliz é você ter os caminhos infelizes, né, muito bem definidos, né? Então, como eu trato as exceções, né? Quando aquilo que não é normal ocorre, né, eu não posso sair correndo, né? Não pode ser no modo heróico, eu tenho que estar preparado com um processo que atenda à altura aquele tipo de exceção que aconteceu na minha produção, na minha logística e assim por diante. É isso mesmo. O lance da padronização é tão importante para você sempre garantir a qualidade, mas também pela questão de você conseguir identificar os seus erros, né? Se você toda hora faz de um jeito e toda hora você está errando, você não consegue saber onde é que você está errando. Então, se você não tem uma metodologia para fazer um bolo e você não tem receita, que vai um pouquinho de açúcar, vai um pouquinho de farinha, se você não registra principalmente, né, a quantidade de coisas que você está colocando, você vai ser incapaz de depois, na hora que você faz o controle ali da qualidade, você vai ser incapaz de medir e voltar para melhorar o seu processo e fazer melhoria contínua. Então, se você não registra o quanto de açúcar você colocou, no final você registra que está doce para encrenca. Como é que você sabe qual é a quantidade de açúcar que você vai fazer na segunda vez para que você acerte? Você não sabe, você não registrou, você não tem um processo de registro, você não tem nada documentado para isso, né? Então, pior do que você não conseguir a padronização é você nunca chegar na excelência, que você não consegue nunca mudar. E aí, né, como a gente sempre fala, se você quer resultados diferentes, você tem que fazer de maneira diferente, mas também não pode ser a esmo, não pode ser toda hora de um jeito. Você tem que buscar excelência, mas principalmente na hora que você acertar, você tem que saber como é que você chegou ali, para que você possa repetir aquilo. Se você não souber, aí você pode, a próxima, você vai errado de novo e sempre vai estar nesse processo, nesse círculo vicioso de um cliente você atende bem, o outro você atende mal. E às vezes, né, a gente sabe que é muito mais fácil o mal
convencer o cara de que está bem do que o bem convencer o cara de que, né, do cara do bem trazer o cara para o lado mal ou vice-versa. Então, é importante isso, né? Esse registro é importante. Só contando uma experiência aqui, o Eric, a gente está falando bastante de experiência também, e o Zé Gnat falou da Black Friday. Eu tenho um amigo que tem uma loja aqui no shopping, aqui no interior, e o pessoal usa muito o shopping como praça de alimentação. Então, recebe na hora do almoço muita gente. Toda vez que eu passo, ele tem uma loja de esporte, de artigo esportivo. E ele sempre me fala, né? Ele sabe que ele trabalha com tecnologia e tudo mais. Fala, meu, vocês são os caras que me tiraram da zona de conforto. Fala, por quê? Ele falou, pô, vocês ficam criando esses e-commerce aí, que cada vez que o cara dá um F5, a vitrine molda para ele, vem produto diferente, coisa diferente, que aqui eu tô tendo que trocar a vitrine uma vez por dia. Eu fazia a vitrine por um mês. Então, eu chegava dia 1, montava os manequins lá e essa vitrine se perdurava. Aí, no dia 1 do mês que vem, eu ia mudar a vitrine com algumas coisas. Agora, não. Pessoal, se eu não mudar a vitrine na noite, então acabou, fechou o shopping, eu tenho que trocar os produtos, porque eu já percebi que aquilo não foi atrativo. Ninguém entrou na minha loja, por quê? Porque aquele cara já viu aquela vitrine, aquilo não é atrativo para ele, eu não consigo fazer sequer o cara entrar aqui. Então, você vê que uma experiência do usuário, né, quando a gente fala experiência digital, quando você proporciona uma experiência digital agradável, mais fluida, que atende a expectativa do cara, ele começa a exigir essa experiência do mundo físico também. Exato. E aí você tira esses caras da zona de conforto. É isso aí. Valeu. Quer falar? Eu queria fazer uma pergunta. Vocês comentaram de algumas coisas, então quando vocês começam a falar em padronizar, né, a execução de operações, isso, obviamente, a gente deve estar falando aí de gerenciamento de processos mesmo, e existem ferramentas. E o Júnior agora comentou algumas questões aí de impressões que você tem no mundo offline, e quando, na verdade, a gente tem a oportunidade de ter o monitoramento, o registro de todos os logs do que está acontecendo e predizer, né, o que está acontecendo com a analytics, com análises estatísticas, e de uma forma fácil. Mas antes da gente passar para esses pontos, que inclusive eu tomei nota, a gente já aborda eles daqui a pouco, vocês três falaram de Black Friday e falaram então de aumento de demanda. Então a gente está num momento, né, por muitos lados, muito infeliz para a humanidade, né, um momento de crise aí humanitária, sem dúvida nenhuma, e em alguns negócios, em determinados momentos, você tem uma grande oportunidade, você tem uma demanda gigantesca, como é a expectativa do e-commerce aqui no Brasil. Né? A gente viu os dados aí, acho da semana passada ou retrasada, dizendo que o PIB parece que nesse último trimestre, acho que foi 7%. Não estou aqui dizendo que isso foi muito bom, mas é muito menos pior do que poderia ser, pelo menos nessa perspectiva, nesse recorte específico. A pergunta que eu queria fazer, Júnior, e eu, inclusive, enquanto você falava, é exatamente sobre aumento de demanda, é que, poxa vida, existem vários momentos da verdade, né? Você e o Eric estavam falando aí de momentos, né? O Eric falou muito do restaurante, que é exatamente essa analogia de... É o momento da verdade, é quando o cara chegou o prato ali. Então, existem alguns momentos da verdade, né? Esses momentos-chave, em que clientes buscam canais de relacionamento com a empresa ou para transacionar, ou porque eles precisam de algum suporte, ou porque chegou algum momento de um touch point muito importante. E esses momentos da verdade, eles são críticos, né, para mostrar se a empresa está preparada ou não para atender a essa demanda. Sem contar a oportunidade que você tem de fazer receita ali naquele momento, porque depois não tem. A minha pergunta para vocês, e aí eu vou começar pelo Júnior, mas queria ouvir vocês como especialistas. Júnior, com toda a sinceridade, como que a automação de processos, você aí com mais de 20 anos de experiência, desde a área da gestão, implantação e execução, operações, como que a automação de processo ajuda as empresas nesses momentos de grande demanda e que expõe as empresas a grandes pressões? São pressões muito grandes por parte de clientes e outros stakeholders. Como é que o gerenciamento de processos contribui para as empresas nesses momentos? Quem está acompanhando o mercado aí conseguiu ver que durante a pandemia as empresas que já estavam com a parte de tecnológica, principalmente o mercado de varejo, que é o mercado que mais sofreu durante a pandemia, obviamente, mas quem acompanha o mercado conseguiu ver que as empresas que já possuíam a tua operação muito bem embasada e apoiada em tecnologia, elas meio que passaram quase que ilesas, se não até com algumas valorizações. Por quê? Porque, obviamente, sem poder sair de casa,
o mercado de compra foi tudo para a internet. Então, você pega algumas grandes indústrias de varejo que já vinham despontando, que a gente imaginava que não tinha mais para onde crescer, elas conseguiram crescer de forma muito rápida. E aí o que aconteceu? Aconteceu um movimento, né? Você via o bar da esquina que agora, querendo de todo jeito conseguir se cadastrar numa plataforma de delivery, porque ele entendeu que o negócio dele só iria funcionar agora via delivery, ninguém mais ia até o estabelecimento dele. Então, houve uma corrida tecnológica para que conseguisse se adequar a essa nova demanda do mundo, vamos dizer assim, né? Não vou usar aqui o novo normal, né, que já está batido, mas era isso, as pessoas tinham que se adaptar. E grandes empresas correram atrás no momento da pandemia. A gente aqui da Zuri sabe, eu e o Eric, a gente está na linha de frente fazendo pré-venda, Deus sabe quantas pré-vendas e quantas vezes a gente foi procurado para demonstrar e tentar trazer essa transformação digital para as empresas. Só que o que acontece? Agora, com as indústrias farmacêuticas, as empresas começaram a investir, só que agora com as indústrias farmacêuticas informando que estão próximos de ter uma vacina, você começa a ver o contrário. Você começa a ver aquelas empresas que mais sofreram, o setor de turismo, por exemplo, que foi a mais afetada, despontando, e as empresas de varejo agora voltando ao que era normal, e aquelas que não conseguiram se transformar até, né, ficando abaixo dos valores que ela tinha pré-pandemia, inclusive, né? Então, para mim, isso é a maior evidência de que, como você disse, você tem que estar preparado para as mudanças, entendeu? E, principalmente, você tem que ter ferramental que atenda rapidamente as mudanças que o mercado tem. Então, o mercado está em constante transformação, é aquilo que a gente fala. Todo dia que a gente levanta para trabalhar, tem alguém que levanta para tentar quebrar o nosso negócio, para inventar alguma coisa que lá na frente vai quebrar o nosso negócio. Então, esse poder de transformação as empresas têm que ter, só que, você precisa ter plataformas que te ajudem a responder rápido a essas mudanças, que sejam tão ágeis quanto as metodologias que você tem, né? A gente fala de Scrum, legal, você tem Scrum e tudo mais, só que se você tem um time ainda que trabalha num modelo que não é ágil, um time que ainda não é capacitado, não adianta a gestão querer fazer metodologia ágil se todo o ferramental que você tem aqui não te proporciona isso, né? Porque a gente tem trazido um pouco disso, né? O que a gente precisa de plataformas que cada vez mais respondam rapidamente à mudança. Quando a gente fala responder à mudança, eu gero uma demanda, eu gero uma solução em um mês, boto para rodar e a primeira experiência do meu primeiro cliente, ela já é válida como feedback para eu transformar, para eu mudar o meu jeito de fazer, para que aqueles erros que eu aprendi com o primeiro eu já não cometa com o segundo. E assim por diante. Eu gostaria de pontuar alguns pontinhos aí que você falou, Juninho. Esse modelo transformou muito nosso padrão e já transformou nosso padrão de consumo, nosso padrão de relação. A gente já está... Daqui a pouco faz um ano que a gente está nessa situação. Então, novos padrões de consumo vêm sendo estabelecidos, e aí o e-commerce, né, como o Ale falou, e aí essas novas formas de se relacionar estão aí. Então, uma das frases impactantes que a gente comenta por aí é assim: a transformação digital é uma forma de você proteger a sua empresa do futuro, porque o futuro vai ser digital. E esse momento veio a calhar para mostrar que as empresas que menos sofreram eram aquelas que estavam mais preparadas digitalmente. Quando o e-commerce está bombando, daqui 2 semanas a gente vai ver o resultado disso na Black Friday, que eu acho que muitos setores estão abaixo e ali tendências mostram que deve estourar, mostram que esse futuro é digital. E aí vamos olhar para o nosso home office e vamos olhar para as grandes empresas nessa digitalização de processos. A grande maioria das empresas, quase na totalidade, tiveram que se adequar a toque de caixa por este modelo de home office. Mas os processos produtivos continuam os mesmos. E aí, as pessoas deslocadas da sua integração no escritório, a comunicação é um pouquinho diferente, talvez um pouquinho mais morosa, talvez um pouquinho diferente, mais rápida, mas diferente.
mas ela precisa entregar mais. E todo mundo, vejo que está trabalhando muito nesse home office, aqueles que estão dentro de ciclos de entrega. Mas será que o esforço não seria menor se colocasse plataformas de automação para que unificasse documentos, para que unificasse níveis de aprovação, mandasse e-mails automáticos, ter um repositório único? Eu acho que a automação pode ser um elo de integração desse home office, alinhando ciclos produtivos. Eu não sei se eu fui claro, porque cada um está numa instância, está num cantinho. Antes estava no escritório. Qual era o elo que liga as pessoas? São os processos produtivos, são os processos organizacionais, são os processos de back-office. Você automatizar esses processos da sua cozinha, do back-office, vai garantir maior integração. Você talvez traga esse pessoal para perto, mas não perto fisicamente, perto numa união digital, para que faça entregas melhores e mais rápidas. Vou dar um exemplo. Um trabalho colaborativo, inclusive, né, Ale? Vou dar um exemplo aqui, aí vou chamar uma pergunta, a gente responde a pergunta rápida. Vou dar um exemplo que passou comigo. E para mim tem tudo a ver com o que o Julinho falou e o José Bernardo falou. Tem a ver com experiência, tem a ver com mudar rápido, tem a ver com estudar tática, tem a ver com aumento de volume, tem a ver com área de turismo, tem a ver com o que o José Bernardo falou, de não ter silos de informação, de ser tudo integrado, de responder mais rápido, de aprender melhor. Há um tempo atrás eu comprei 2 ingressos para o parque, quando a gente ia viajar em família. Infelizmente veio a pandemia e eu precisei cancelar e pedir o reembolso desse dinheiro. Não estou falando de uma empresa qualquer, estou falando de uma das 3 maiores empresas hoje online na indústria de viagens e turismo. Eu tive que procurá-los por meio do chat dele, que é disponibilizado no site, no mínimo 5 vezes. E que não foram vezes felizes. Porque a cada momento eu recebia uma informação, a cada momento eu era direcionado por alguma coisa que eu não sabia e que me deram prazos que eu também não tinha, porque ninguém me informou. Porque eles mandaram um comunicado, não tem nada a ver com o comunicado que eles me deram, enfim, não foi uma experiência, foi péssimo. O que eu fiz? Eu fui procurar no Reclame Aqui qual é o índice de satisfação dessa empresa. Para minha surpresa, dentre as empresas dessa indústria, ela tem um dos melhores índices. Não é melhor, mas ela hoje é considerada uma das melhores. E aí, por coincidência, tinha uma outra lá que hoje é a maior do mercado, que eu também vou ficar citando nomes, porém, ela sequer tem nota nos últimos 6 meses. E nos últimos 12, ela tem a menor nota. Porque se você olhar a quantidade de reclamações, e todas relacionadas a um mau atendimento, das top 3, foi um aumento de 4 vezes de 2019 para 2020. Nos últimos 6 meses, cresceu vertiginosamente, exponencialmente o número de reclamações. E aí você tem, vou trazer aqui, a questão de você não estar preparado para um momento atípico. Com certeza, um monte de gente tinha viagem programada e coisas programadas, tiveram que pedir um cancelamento, tiveram que pedir um reagendamento. Se você não está preparado como empresa para enfrentar e mudar rápido, você fatalmente vai ter um grande impacto na sua receita, que é isso que aconteceu. Você tem um NPS baixíssimo, e aí foi o que o Juninho falou, 10 pessoas, aliás, uma pessoa acaba falando para 10, para 20, para 100, que ela não foi bem atendida, que ela não teve uma boa experiência. Uma pessoa fala muito menos para outras pessoas que ela teve uma ótima experiência. E aí isso também está por trás disso que o José Bernardo falou. Se as coisas estão integradas, se os processos funcionam, se você não tem silos de informação, se você tem um repositório único de informação, você não tem que ficar procurando em um monte de lugar, um monte de sistema, ou com um monte de processos que não são bem estruturados, a informação que o seu cliente precisa nos momentos em que ele vai falar com você, independente do canal que ele te procura. Não, a minha experiência
Eu acho que foi um pouco pior que a tua, inclusive. Por quê? Porque eu estava usando o serviço de uma empresa que se posiciona como uma empresa que trouxe a maior inclusão e acesso à Bolsa de Valores. Ela fez a democratização da Bolsa. Você entende que se ela está democratizando e trouxe mais tantos milhões de investidores, ela tem uma infraestrutura que permita crescer mais tantos milhões. Aí você pega um dia fatídico onde uma indústria fala que conseguiu 95% de vacina, que é definido o novo presidente dos Estados Unidos, que você vê que o mercado está superaquecido, e você quer fazer uma ordem de serviço e você simplesmente não consegue fazer o login no app para você poder fazer uma ordem de serviço, uma ordem de compra, por exemplo. O melhor dia de compra, e para quem estava dentro, era o melhor dia de venda, eu não consegui fazer um login. E aí eu não tenho nenhum canal de reclamação. Aí você vai para onde? Primeiro eu fui para reclamar aqui, para ver se já tinha uma galera reclamando aquele dia, para ver se era um problema lá no meu celular, ou se era um problema geral. Tinha muita gente já reclamando naquele dia. Aí eu usei o Instagram, que eu acho que é a ferramenta que eu ia ter mais voz naquele momento. Aí eu usei o Instagram, fiz um comentário no primeiro post do Instagram da instituição, e depois de um certo tempo alguém me chamou no direct do Instagram e pediu para que eu relatasse esse problema através do aplicativo, porque através do aplicativo eu ia conseguir ter um atendimento mais direcionado, mais rápido e tudo mais. Aí eu abri o aplicativo e, pasme, para você poder fazer a reclamação, você tem que estar logado no aplicativo. E a minha reclamação era que eu não conseguia logar no aplicativo. Né? Então, percebe a minha experiência eu estou querendo consumir o serviço e não estou conseguindo. Eu pago por esse serviço. E aí, quando um especialista consegue me atender, ele me dá uma informação totalmente errônea, que me mostra que ele sequer conhece o aplicativo, aí que eu falo. Aí é a hora que você joga a toalha e fala, já estou no lucro, se eu não perder um dinheiro que está lá guardado, eu já estou tranquilo. Porque é isso, a experiência, e quando a gente fala de experiência, a experiência de você receber o produto é legal, te gera, mas você vai receber. E a experiência de um problema, por exemplo, quando você paga por um seguro, e aí você bateu o teu carro, ou você perdeu um ente querido, e você precisa abrir o sinistro lá, o aviso de sinistro. Cara, você já está com a cabeça nas nuvens, porque você já tem o seu problema ali. Aí a hora que você vai abrir o sinistro, você tem uma burocracia tão gigantesca que me parece o tempo de retorno das coisas demora, né? Demoram demais. Então parece que é proposital para você realmente desistir. Falar, não, tá bom, vai melhor eu pagar o conserto do meu carro aqui do que eu abrir um sinistro para que no final ele me mande um boleto referente à franquia. É tragédia em cima de tragédia. No melhor cenário que você vai conseguir abrir o sinistro, você vai receber um boleto da franquia do teu carro, né? Então, a mudança da experiência é muito importante, né? E a jornada da experiência é mais ainda. Sensacional. Eu vou contar para vocês que parece incrível, que passa rápido, né? Parece piada, mas a gente passou rápido aqui. E no background, acho que o que fica, eu vou pedir para vocês fazerem mais alguns comentários, mas no background o que eu vejo é que muitas vezes os executivos e gestores e até os líderes operacionais, eles não têm a dimensão do que uma ferramenta de automação pode fazer. Essa semana eu estava conversando com um superintendente de inovações de uma das maiores empresas de BPO, né, Business Process Operations, que trabalham para bancos, e esse superintendente estava me dizendo, olha, eu estava vendo as ferramentas de BPMS e a gente precisa de automação e tal, e a gente estava para comprar, e aí eu vi que para eu poder fazer uma mudança no processo depois que ele está implantado, era uma dor de cabeça. O que ia demorar, o quanto ia me custar, a dificuldade que era. Aí ele falou, não, eu parti para uma ferramenta low code. Eu quero uma interface visual intuitiva, e aí eu acho que eu vou fazer uma pergunta para o Zerbinati, que eu não vou te deixar em papéis muito fáceis, que eu quero trazer 2 temas que vocês falaram aqui. Se fosse fácil, né?
Vai lá. Pode interromper, não esquece que tem uma pergunta aqui também, mandada. Vamos lá, já vou passar para ela. Obrigado pelo carinho, Eric. Zerbinati, eu queria que você falasse um pouco dessa questão, primeiro de analytics, né? Porque o Júnior está falando, o pessoal da rede social percebeu que tinha um problema. E falou, não, vai lá pro app, vai para outro canal lá. Lá você resolve. Só que, os caras lá não estavam usando analytics para saber que precisa de escalabilidade. Então, eu queria te fazer uma pergunta juntando duas coisas. Primeiro, como o analytics entra nessa importância para você dar uma boa experiência para o cliente? E aí, o segundo, qual é a importância da democratização do expertise? Porque muitas vezes essas decisões, o pessoal da empresa sabe o que tem que ser feito, mas você depende lá do pessoal de uma área específica, depende de um outro superintendente de uma aprovação, e as pessoas não estão ali aquela não é a demanda delas do dia. E, de repente, quem já está ali no operacional sabe e não consegue executar. Zerbinati, como é que essa questão da democratização da expertise e o analytics influenciam a experiência do cliente, cara, tendo automação no background? Dá aquele show agora, Zé, dá aquele show agora de automação. Mostra para eles, Zé, como é que você faz. Exato. Deixa esse churrasco queimar agora, que agora vai. Quem vai comer? Não, já desliguei já. Inclusive é facinho, já está desligado, já está prontinho para a gente comer. Vamos falar um pouquinho de analytics e experiência do cliente. Se a gente quer entregar algo que seja o melhor para o nosso cliente, tem o Customer Intelligence. E onde que tudo isso está baseado? Está tudo baseado em dados. Da onde vêm estes dados? Da onde você coleta esses dados? Se você não pensou em que dado é importante para que você saiba a tomada de decisões posteriores através do Analytics, você perdeu isso daí. Então, é importante pensar, quando você quer entregar o melhor para o seu cliente, o que realmente vai trazer valor para ele. E, normalmente, isso está na cadeia de valor. E a cadeia de valor é feita de processos. E aí a coisa se conecta entre dados, processos, experiências, e a hora que tudo está conectado, o seu processo automatizado, aquilo evolui, sobe para que você engate ferramentas de tomadas de decisões e você acerte melhor. Inclusive, ferramentas de análise de mídias sociais, como a experiência que o Juninho comentou, também é possível de trazer para isso, não é automação de processo, mas tem como trazer também essas avaliações. Esse é um dos pontos que você comentou. E o low-code, essa transformação digital faz com que muitas pessoas tenham que adentrar nesse mundo tecnológico. E a TI está engargalada. A TI já tem um backlog enorme para fazer um monte de coisa. E aí tem que empoderar os analistas de negócio, pessoas que entendem e estão vivendo o problema ali no dia a dia. E como eles fazem? Antes precisa depender da TI, porque precisa mandar desenvolver, tem empresas de fora, desenvolvimento. E as ferramentas low-code, elas facilitam esse desenvolvimento e aí tornam as pessoas que antes não tinham acesso a esse desenvolvimento também elaborar as suas soluções, lógico, orquestrado pela TI, porque uma hora a TI vai ter que dar infraestrutura, por exemplo, se você não comprar, porque aí você vai colocar no ar, o seu serviço vai cair, aí isso daí é uma infraestrutura, então a TI tem que orquestrar isso, mas dar autonomia para as áreas solucionar os seus problemas. E o low-code, o que você tocou no ponto de democratização, é isso. Você democratiza a tecnologia para que outras pessoas que não têm uma veia de desenvolvedor de software, de tecnologia, consiga também desenvolver soluções. Eu acho que eu respondi a sua pergunta, se não querem complementar, fica à vontade. Não, tudo isso para evitar que os caras fiquem criando solução no Excel, né? Exatamente. E aí, para onde vai esse dado que ele criou aí no Excel se quer melhor experiência para o cliente? Está lá num arquivo dentro do C de uma máquina? Vai subir. Eu sempre gosto de contar a história de um dos clientes que a gente fez o levantamento e o cara falou, o que vocês têm como plataforma? Os caras falaram, aqui como ferramenta a gente tem o SAP. Pô, que legal. Eu falei, mas não é o SAP. Aqui é o Sistema Avançado de Planilhas. Tudo que a gente faz no Excel. Então, é isso que a gente tem que evitar, obviamente. Você ter facilidade
né? Você ter facilidade de quebrar a barreira para criar solução. Então, qualquer pessoa, sem o mínimo conhecimento técnico, consegue criar solução. Mas não pode ser também, legal, eu tenho o poder de criar, mas tenho o poder de criar um processo que faz A mais B e mostra C no final. Não, tem que ter facilidade, mas para resolver problemas robustos. Trazer soluções que realmente gerem valor agregado, né, de ponta a ponta na cadeia de valor. Né? Esse é o principal desafio, né? Você empoderar, mas também gerando valor. Essa robustez e segurança. Eu acho que isso tem a ver, eu agradeço ao Eric que trouxe à luz essas duas perguntas que a gente tem aqui. Agora sim, hein? Agora, isso sim. Agora vai ter churrasco com essa coisa linda. Muito bom, é justo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu vou deixar a pergunta em aberto. Gostaria que um dos três respondesse, porque eu acho que é muito importante. A gente tocou em alguns pontos. Recebemos duas perguntas aqui no chat. Tá? Primeiro eu vou fazer a primeira agora. Muito legal a analogia de vocês, falando aí, dando feedback para os senhores, considerando a questão da cozinha arrumada e automatizada. O quão rápido, então, considerando que a cozinha esteja arrumada e automatizada, já está configurado e implantado. O quão rápido é possível realizar uma modificação no que foi feito, né, considerando que já está implantado, e seguindo no raciocínio, sabemos que algumas vezes sistemas geram morosidade, por precisarem de especialistas, para efetuarem tal modificação e, além disso, ocasionam um dispêndio monetário que não havia sido previsto. Como é que você escolhe a melhor ferramenta, sistema ou plataforma ideal? Posso? Alguém vai aí? Vai lá. Deixa eu começar, gente. Vamos nessa. O pessoal aqui não gosta de falar quase nada. Todo mundo com vergonha, né, Zé? Eu começo, vocês terminam. Vamos falar de um processo estabelecido e a necessidade de modificar. Isso daí tem que ser natural. Tem que ser natural porque os processos mudam, as oportunidades mudam, a adequação do mercado tem que mudar. Então, esse ciclo PDCA, né, o ciclo de melhoria continuada, ela precisa estar implantada dentro da cultura da cozinha. Se todos os clientes estão falando que determinado prato está ruim, por que você vai manter aquele prato ruim? Então, essa mudança, ela tem que ser perceptível e incrustar dentro do ciclo de melhoria continuada, né? Dentro do ciclo do Check Act, lá do ciclo PDCA. É fácil. Se ela está enraizada, ela está muito enraizada dentro de uma cozinha, em analogia, as pessoas têm uma dificuldade de mudança. Isso é natural das pessoas. Então, precisa fornecer tecnologias, treinamentos, para que ela perceba o que está acontecendo e que se os clientes não estão satisfeitos, de nada vale você fazer repetidamente a mesma coisa, entregando aquilo que não está sendo consumido. Então, e tecnologias que vêm aí para melhorar. A segunda parte da pergunta era como escolher a melhor ferramenta, é isso? Exatamente. Quem perguntou, o nosso colega participante, ele não se identificou, ele comentou que ele não comentou de RPA, mas eu tenho visto muito aí o pessoal falar do hype de RPA, tem gente que acha que a RPA resolve tudo, e de modo geral o que ele perguntou foi como escolher a ferramenta, o sistema ou a plataforma ideal para a gente fazer essas automações que depois possam ser modificadas no que for uma melhoria contínua. Eu estou dando risada aqui porque eu estou lembrando do que o RPA faria na cozinha. O RPA seria o saleiro, sabe aquele cara que só salga o churrasco? Ele só salga, é um movimento repetitivo de salgar a carne, mas ele não faria o churrasco como um todo. Quem faz o churrasco como um todo, eu tenho que pegar a carne, eu tenho que ligar, é um processo, mas é um processo de automação de esteira. Qual é a melhor ferramenta? Isso precisa ser avaliado com o momento da organização. Precisa ver se tem processos estabelecidos já, se tem ferramentas de automação de processo, como está a infraestrutura, está na cloud, está sendo suportado, tem, enfim, alguma coisa de automação já usaram, está em planilha, onde que está. E aí, frente a esta análise do ponto atual e aonde se quer chegar, né? E aí tem que olhar onde se quer chegar, se faz a menção de colocar
a melhor plataforma, aí, lógico, estamos na Azure, lembre de nós, ou outras ferramentas complementares, que é um ecossistema que precisa ser fomentado. Não é só Azure, não é só um RPA, não é só alguma coisa que vai resolver, não é só a planilha que vai resolver. É justamente esse ecossistema de múltiplas ferramentas que vai te dar esta experiência. Mas é muito difícil você avaliar, sem conhecer o cenário, qual é a melhor forma. Analise o cenário, vê o ponto que você está, qual o ponto que você quer chegar, e aí adote aquela que leve aonde você quer chegar dentro do teu bolso, que às vezes o bolso também influencia, né? O poder de investimento. Conta, isso aí conta. Eu aqui, tentando uma síntese também aqui, assim, a primeira parte da pergunta foi justamente o quão é demorado, o quão é moroso, né? A gente tem uma máxima aqui na Azure, né? Eu posso falar para a experiência da nossa plataforma, o que a gente tem visto e a experiência que a gente tem tido com os nossos clientes, que a maior morosidade é justamente na definição do que deve ser feito. Necessidade de mercado, uma demanda legal que te obriga, de certa forma, a fazer a mudança, o maior esforço é definir como será implementado isso na execução. Por quê? Porque quando você tem uma ferramenta de low code, quando você tem uma plataforma que permite você atender rapidamente a mudança, isso tem que ser feito muito rápido. Se na parte tecnológica não está sendo rápido, alguma coisa está errada. Ou a plataforma não é a mais adequada para o cenário e para a maturidade da empresa, ou o processo ainda não está muito bem definido. Então, a definição o maior risco é na definição, porque você envolve estratégia, envolve a cadeia de valor, então uma definição às vezes envolve multi-áreas, multi-departamentos, então isso precisa ser muito bem definido. Mas uma vez definido, isso tem que ser rápido, se não for, está errado. E como escolher a principal plataforma, como o Zé falou, isso vai muito depender do momento que você tiver e da necessidade que você tem. O importante é você ter uma plataforma robusta, né, que já seja solidificada, então, que já foi testada, que tem grandes clientes usando, a chance de você encontrar alguma dificuldade pela frente, ela é mitigada, ela é diminuída, e principalmente hoje uma plataforma que integre muito bem com os sistemas. Né? Hoje é primordial você ter uma plataforma, quando você faz a aquisição de alguma plataforma, que ela consiga entrar de uma maneira muito tranquila, uma maneira quase que imperceptível dentro do teu ecossistema, integrando com tudo aquilo que você já tem, não tentando reinventar a roda. Se você já tem um RP parrudo, você precisa ter um CRM, eles não se falam, você precisa de uma plataforma que faça com que essas duas aplicações conversem, se comuniquem com o menor esforço possível, com a segurança desejada e com a performance desejada. Acho que é um pouco disso. Bacana. Eu pegaria principalmente nesses pontos. Né? A gente vai chegando aqui para o final, para o encerramento, mas a gente recebeu mais uma pergunta. Eu tenho, então, duas para fazer para vocês e nós vamos comer o churrasco do Zerbinati. O Luiz Lombardi está participando aqui com a gente. Obrigado, Luiz. Ele pergunta se isso que vocês estão falando, eu vi vocês falarem de ecossistema, vocês falarem de integração com outras ferramentas e, inclusive, com outros sistemas. Ele está perguntando se isso que vocês estão falando seria o que hoje se chama de hiperautomação, que está num hype aí, muita gente falando de hiperautomação. Vocês podiam primeiro responder se isso que vocês estão falando é hiperautomação e explicar um pouco mais? Sim, nós estamos falando aqui de conceitos de hiperautomação. Essa integração automatizada em vários pontos da cadeia produtiva. Muitas vezes isso é confundido só pelo RPA, mas não é só RPA. Eu preciso automatizar todos os processos, a cada ponto do processo, e o RPA é uma dessas partes. Uma analogia que eu gosto de fazer é assim: imagina uma cadeia produtiva de carros, uma montadora de carros. Então, a montadora de carros tem aquela linha de produção e desce vários maquinários para apoiar
o montador a colocar o motor, ele vem e coloca o motor aí, ele parafusa com máquinas, o maquinário lá, parafusadeiras, furadeiras, e encaixes de borrachas e tudo, tem muita maquinário. E aí fica na nossa memória o robô que desce para fazer aquele pingo de solda, que é um movimento repetitivo e que acontece milimetricamente em determinado ponto e que antes era uma pessoa que fazia aquilo, mas ele é tão preciso, repetitivo, que um robô pode fazer. Mas só o robô não quer dizer que a fábrica é automatizada. Só aquele robô ele faz uma tarefa repetitiva que transparece uma atividade humana de uma parte, mas eu tenho que automatizar toda a esteira. E aí é onde que vem a Azure dentro dessa automação de todo o ciclo de processo, integrando outras ferramentas, que é muito fácil de integrar. Então, quando o Juninho falou que é necessário integrar isso, é importante integrar porque tem todo um legado. Você não joga o legado da empresa. Foi anos, dinheiros e dinheiros investidos, e por que você vai jogar fora? Se o controle está na planilha e funciona bem, vamos usar essa planilha para integrar junto a uma ferramenta de automação e usa ela. Usa-se tudo que está ali para conseguir mais, melhor, mais barato. Acho que é isso uma explicação rápida de hiperautomação. E entra a questão da indignação também, né, Zé? A gente sabe que a gente vive ainda num país muito burocrático, onde o papel é quase que obrigatório em alguns setores, né? E tem gente que acaba convivendo com isso. Quem vivencia, né, e tem na veia a desburocratização do mundo, não se contenta com isso, né? Então é por isso que a gente se apoia em parceiros de OCR que podem receber o papel ainda, não tem problema, mas vamos receber o papel assinado com o carimbo da reconhecimento, né, da firma reconhecida, mas como é que eu faço esse papel se transformar logo na ponta do meu processo de uma forma digital? Bota um scanner na ponta, bota o OCR para tentar capturar o máximo de informação possível. Se eu tenho uma plataforma que ainda não tem um serviço muito maduro de integração, bota um RPA para ir lá e fazer o papel da digitação, né? E digitar todas as informações lá para dentro. Porque aí, e assim, óbvio, você tendo sempre um workflow embaixo orquestrando tudo isso, né? Para que você não mande o robô fazer o pingo de solda enquanto a carroceria não chegou na linha de montagem, né? Se ele faz esse movimento e o workflow não está orquestrando a chegada do motor, legal, chegou a carroceria, mas não chegou o motor, vou lá, pingo e solda, vai para frente, e no final você tem um carro sem motor. Então, você precisa ter sempre essa orquestração, né? Então, mesma coisa, volto na questão da integração. Você pode continuar ainda com os seus ferramentais, mas você precisa ter os processos. E aí, se você conseguir ainda automatizar a gestão do processo, aí é o que a gente fala, aí é o céu limite, aí é música para os nossos ouvidos. Para os ouvidos. E aí, só para finalizar e para a gente ir para o churrasco do Zerbinati, a última pergunta que a gente recebeu. Senhores, a última, mas vamos lá. E eu acho que ela é muito boa. O que seria mais importante para uma empresa que quer automatizar seus processos? Num primeiro momento, a metodologia ou a ferramenta? E após a automatização, quem ou o que se torna o maior gargalo? Então, são duas perguntas. Primeiro, a empresa que quer fazer automação, o que ela faz primeiro? Metodologia ou ferramenta? O que vai ser, o que é o mais importante? Metodologia ou ferramenta? E depois que automatizou, quem ou o que é o maior gargalo? Posso? Deve. Zé, aí quando você fala eu posso, né? O que adianta eu ter uma ferramenta se eu não sei utilizá-la? Eu acho que aí vem a resposta. O que adianta a Ferrari nas mãos do cara-braço, né? Não adianta de nada. Ou seja, eu acho que metodologia, conhecimento, experiência vale tanto quanto uma ferramenta. Você consegue fazer alguns trabalhos sem a ferramenta adequada. Vai demorar mais, vai ser mais custoso. Eu odeio fazer trabalhos com ferramentas erradas, porque demora, dói a mão, tá tudo errado. E, assim, você ter a ferramenta adequada e saber utilizá-la
é o melhor dos mundos. O que vem primeiro? Eu vou aprender a usar a ferramenta ou vou comprar a ferramenta? Eu acho que é um complemento. Eu acho que tem que vir em conjunto. Junto a não falamos aqui, mas em conjunto com essa adoção de plataformas automatizadas, tem toda uma equipe de serviços utilizando metodologias ágeis para que seja possível fazer esse azeite. E depois, qual é o gargalo, metodologia ou ferramenta? Se o processo está automatizado, a única coisa que pode se tornar gargalo é o gargalo do processo com maior volume. Aí eu tenho que adequar o processo para tirar os gargalos de processo, adequando o que já está ali mapeado para resolver de modo mais operacional. Aí eu falo de metodologia, de BPM, né, de metodologias de gerenciamento de processos. Eu estou falando de gerenciamento de processos, como eu gerencio os processos. Porque tendo infraestrutura, escala, isso aqui não está fluindo, quer dizer que eu tenho um gargalo. E como que eu resolvo esse gargalo? Aí, de novo, ciclos de melhoria e remodelar esse processo para atender melhor a sua operação. Padronização, por exemplo, fazer sempre do mesmo jeito, e se você fizer toda vez do mesmo jeito e registrar os tempos que estão levando cada etapa que você está executando, o próprio registro, a própria plataforma tem que te dar insight de onde existe um gargalo, onde existe uma deficiência, então você fazer o processo de melhoria contínua. Aí entrou o Analytics. E eu vou encerrar aqui, além do agradecimento a vocês, compartilhando para você que está assistindo, para fazer o download do nosso Guia do Comprador. A Azure desenvolveu um Buyer's Guide, um Guia do Comprador, provavelmente, se não o único, um dos únicos no Brasil, baseado em materiais da McKinsey, da Gartner e da Forrester. Então, é baseado em papers com uma árvore de decisão para você poder fazer a análise de qual é a melhor solução para o seu caso. Aqui a gente tem um mini Zerbinati já fazendo os novos processos aí para o começo da noite. Não é verdade? Fazendo os processos já está colocando ele no rumo certo já, né, Alex? Assumiu. Ah, já, olha lá. Cerveja e queijo. Já o mini Zerbinati apareceu. Senhores, eu gostaria, realmente eu acho que foi muito produtivo. Recebi aqui algumas outras perguntas. Pessoal, vou tomar liberdade de responder para vocês individualmente, depois em nome da Azure. Como eu comentei, você que está assistindo, faça download do nosso Buyer's Guide, do Guia do Comprador da Azure. Se você tem qualquer dúvida de como a automação pode ajudar você a melhorar a experiência do seu cliente, entre em contato com a nossa equipe. Certamente nós temos mais de 20 anos mais de 20 anos de expertise automatizando o processo e sabemos como fazer isso para a sua empresa. A gente ajuda você a identificar qual é a melhor ferramenta e qual é o passo a passo para chegar lá de uma forma ágil, entregando primeiro mais valor e finalizando mais rápido as implantações. Zerbinati, muito obrigado pela participação. Júnior, uma honra ter você. Matsu, muito obrigado. Eu avisei que você estava com um dos maiores bancos da Suíça, poucos minutos antes de se juntar com a gente, então muito obrigado. A gente não vai dar spoiler para falar quem que é, mas muito obrigado pela oportunidade de ter você aqui. Senhores, obrigado, até breve, uma honra.